Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A soberana graça de Deus me concedeu mais esta oportunidade de voltar e apresentar o programa Fé Perfeita. Nós estamos, nestes últimos programas, ou nesta série de programas, estudando os temas pregados pelo profeta William Branham, e hoje, neste programa, nós teremos a mensagem sobre a arca. Eu quero tomar as Escrituras na abertura do programa, no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás comprimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás: 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a largura e 30 côvados a sua altura. Amigo, nós estamos neste programa querendo reviver na sua mente que Jesus Cristo viveu aproximadamente mais de 2000 anos após Noé, e Jesus Cristo fez menção de Noé. Fazendo menção de Noé não simplesmente no passado, mas trazendo Noé para o futuro. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele estava falando sobre os dias em que novamente o ministério de um profeta se manifestaria, porque Filho do Homem é o ministério dele como profeta, e haveria de se manifestar aqui na terra. Quando nós analisamos os dias de Noé, nós analisamos primeiro a maldade que Deus disse que a terra estava completamente tomada. Você vai comigo lembrar que, se você ler o capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai ter algumas características dos dias de Noé. O crescimento demográfico. Depois você vai ter uma outra coisa que é a comparação da beleza feminina. Se você tomar uma Miss do ano da década de 30, Miss Universo, e tomar uma Miss Universo hoje, você vai ver que qualquer garota de colégio hoje era mais bonita do que uma Miss Universo de 70, 80 anos atrás. Então você tem a beleza feminina, que é uma outra característica dos dias de Noé. Você também terá que nos dias de Noé casavam-se e davam-se em casamento. Isso quer dizer, casavam-se, divorciavam e tornavam-se casar novamente. Isso é o que nós estamos vendo na nossa sociedade contemporânea. Nos dias de Noé, nós temos ainda uma característica que é uma preocupação, porque há o crescimento demográfico e uma multiplicação também no edificar, no construir. Então, se constrói cada dia casas e casas, edifícios, e as cidades estão inchadas.
As pessoas pensam que isto é uma coisa natural, mas isto tudo são sinais de que Jesus houvera se referido e era só você ler na Bíblia Sagrada. Quando se cresceu a população, automaticamente o mal cresceu junto com ela. Aí tivemos toda sorte de desgraças e a própria Bíblia diz que a terra se tornou violenta. Sinais característicos da volta do Senhor Jesus. Porém, Deus apareceu a um homem simples, que tinha temor, e Deus propôs, através da sua graça, salvar aquele homem da catástrofe que o mundo viria a sofrer. Tudo isto parece ser uma história, mas tudo isto é profético. Noé é um profeta, então nos é claro entender que nos dias da vinda do Senhor, haveria um profeta que Deus enviaria com uma mensagem, como Moisés ou como Noé veio com uma mensagem, e no entanto não foi crido, mas poucas pessoas seguiram Noé, sua casa, sua família. Há uma família chamada Família de Deus que irão crer nesta mensagem. Pode parecer absurda, mas esta é a figura de que Jesus estava se referindo. Quando nós tomamos os dias de Noé e Deus manda Noé fazer uma arca, eu gostaria de lembrar a você que esta arca é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. É o meio pelo qual nós temos a oportunidade de escapar da eminente destruição, da catástrofe que este mundo vai vivenciar. É bom lembrar que nos dias de Noé, as águas do dilúvio que haveria de vir sobre a terra tinha duas funções. Primeiro, fazer a arca flutuar. E segundo, matar aquelas pessoas que não acreditaram e não deram crédito à mensagem de Noé. Você pode prestar atenção, a mesma chuva. Está havendo uma chuva de ensinamentos. Esta mesma chuva serve para salvar sua alma ou para te condenar. A razão de Deus nos dar uma chuva temporânea nesta hora, que é uma chuva de ensinamentos, onde você aprende que não há três pessoas da divindade, que não há batismo na Bíblia, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, que não há ceia com pão de padaria e com vinho puro, que a ceia precisa ter lava-pés, que as mulheres precisam de se vestir honestamente com pudor, que as línguas estranhas, que hoje se fala, é sinal de juízo e não de bênção. Você tem visto a confusão que é o sistema pentecostal de dezenas de pessoas falando língua ao mesmo tempo, passando por cima da Bíblia. Então, tudo isto é juízo. Nós temos aí a questão das mulheres que invadiram os púlpitos, se tornaram pregadoras, é contrária às Escrituras. Então, houve uma chuva de ensinamentos de como é a fé cristã, segundo as Escrituras. E o que é uma mistura e uma violência que a sociedade está praticando, que é passar por cima da Bíblia Sagrada. Então, eu só quero lembrar que a chuva tem duas finalidades. Ela vai salvar, ela vai levantar a arca, fazê-la flutuar, e ela vai também matar afogado. Esta Bíblia que você carrega, ela é uma espada de dois gumes. Ela pode te matar ou ela pode te dar vida. Fica assim estabelecido e nós damos um passo à frente. Um dos maiores erros que o ser humano comete é passar na frente de Deus, é dar interpretações às Escrituras, é fazer as coisas pela sua própria imaginação. Deixa eu te dar um exemplo aqui na arca. Deus mandou Noé cortar a madeira de gofer. Preste atenção, a madeira de gofer era a
pior madeira que existia naqueles dias. Como é que Deus pode mandar um homem construir uma arca? Parece que Deus estava fadando o seu profeta ao fracasso. Era uma madeira esponjosa, sabe, que quando desse a primeira chuva ela ia absorver a água e iria afundar. Então, mas Deus falou madeira de gofer, não era para construir a arca com madeira de cedro, não era para construir a arca com pau d'arco ou alguma outra madeira de lei. Teria que ser gofer. Segundo, Deus dá as medidas da arca e, como arquiteto, desenha a arca para Moisés ou para Noé, dizendo: olha, eu quero isto com 3 pavimentos, um andar mais baixo, um andar superior e o outro andar acima. São 3 pavimentos. Eu quero esta arca apenas com uma porta na sua lateral e uma janela acima. Mas você não está vendo que janela acima não vai dar certo? A água vai bater e vai infiltrar. Não havia janelas nas laterais da arca. Para você entender que Deus não quer você olhando lateralmente. Se houver necessidade, você pode olhar para cima. O socorro vem do Senhor. Muito bem. Mas e a ventilação? E como é que ia ficar lá dentro a família de Noé, misturado com animais e aquele fedor de animais, e tudo isso era sufocante. Isto era tudo uma questão de arrazoamento. Vamos voltar aqui por etapa. Quando eu falei que Deus disse que a madeira deveria ser de gofer, eu quero lembrar a você que a madeira de gofer deveria ser esponjosa, porque Deus disse para Noé betumar a arca por dentro e por fora. Ora, hoje nós usamos como betume o piche. É um derivado do petróleo. Mas nos dias de Noé, o betume era feito de uma resina que era proveniente de uma árvore. Cortava uma certa espécie de árvore, ela produzia um líquido. Aquilo era levado ao fogo e, quando era cozido, se tornava uma resina, um betume, e então aquele betume, aquela resina, deveria ser derramada sobre a madeira, e quando batesse então naquela madeira, a madeira era esponjosa, ela absorveria aquela resina. Se fosse uma madeira dura, o betume ia bater e ia escorrer. Então Deus, quando vai fazer uma coisa, eu gostaria que você soubesse que Ele sabe o que está fazendo. Faça do jeito que a Bíblia diz, não se importe com palpites, com interpretações, sabe, com arrazoamentos. Você fique com a palavra como ela é, como ela está escrita. E deixe isto por conta de Deus. Então, a razão era esta: tinha que ser uma madeira esponjosa para que a resina pudesse penetrar. Diz os historiadores que depois que resinavam, que betumavam aquela madeira por dentro e por fora, nenhum prego entrava mais, e a água muito menos. Então aquilo era leve, poderia flutuar, estava resinada, resistente a infiltrações, estava pronto segundo o programa de Deus. Segundo, Deus dá as dimensões da arca. Preste atenção que homem nenhum tem autoridade. E quando você vê alguém fazendo, é porque é atrevido. Está simplesmente presumindo, o que quer dizer avançando sem autoridade. Nenhum homem tem direito de acrescentar ou de subtrair uma só palavra da Bíblia. Deus disse: faça a arca com 300 côvados de comprimento. Se nós tomarmos as medidas dos dias antediluviano, o côvado,
a medida do côvado em hebraico, você vai ter que a arca tinha aproximadamente 144 metros e 45 centímetros. Eu pergunto para você, será que a gente não pode arredondar esta arca aqui para 145 metros? Por que 144,45? Isto é o que nós precisamos entender. Deus disse 300 côvados, são 300 côvados. Você não tente melhorar o programa de Deus. Não vou botar 144, mais 5 centímetros daria 144,5. Mais 55 centímetros daria 145. Deus disse 144,45. Então é assim que deve ser. Esta é a dimensão que Deus deu para Noé. Não tente acrescentar. Depois ele disse que a largura da arca deveria ser de deveria ser de 24 metros. Então são 24 metros. E a altura de 14 metros e 45 centímetros. Mas escuta, até para cortar a madeira era mais difícil. Vamos arredondar isso para 15 metros. Falta só 15 centímetros. As tábuas ou até vão ser mais fáceis de ser cortadas. Olha, a medida foi 14 metros e 45 centímetros. Não acrescente uma só palavra na Bíblia. Nenhuma coisa que você acrescentar, você será bem sucedido. O que Deus nos diz é assim que devemos permanecer. Quando Deus disser para você, mulher, olha, não corte seu cabelo, mas nem a pontinha, nem a pontinha. Se ele disser, vista honestamente com pudor, entenda que é para você vestir, mas nem um short, nem uma bermuda, nem um biquíni. Não, é honestamente com pudor, devendo cobrir o seu corpo, não apresentando o seu corpo como instrumento de iniquidade. Mas isto é antiquado, é fanatismo, é passado de moda. O problema é seu. Você quer se salvar? Faça conforme a Bíblia. Quer se perder? Acrescente a Bíblia e você será, então, responsável por aquilo. A arca deveria ter 3 andares. Isto quer dizer que Deus trabalha com o plano da salvação em 3 etapas. Isto é, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Na justificação, você se arrepende dos seus pecados e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são batizados com Cristo na semelhança da sua morte, o mundo morre. Se não for em Cristo, perdeu seu tempo. Eu quero só lembrar a você, eu não estou aqui para discutir ponto doutrinário, puxar para lá e puxar para cá. Eu quero dizer para você uma coisa, você que quer ser salvo é assim, ó. Observe, no livro de Atos, minuciosamente foi registrado todos os crentes que já foram batizados pelos apóstolos segundo o mandamento do Senhor de São Mateus 28:19. Veja qual é a forma batismal. Todos os crentes da Bíblia foram batizados em nome do Senhor Jesus. Se você quer ser a diferença, porque sua igreja, seu pastor faz diferente, o problema é teu. Você é responsável. Eu estou dizendo para você que isto não representa pessoas que cumpriram as Escrituras, que sepultaram seus pecados em Cristo Jesus. Vou dizer bem claro, nenhum batismo, a não ser em nome de Jesus Cristo, tem validade diante de Deus. Vamos mudar, vamos um pouquinho para frente. Então, o segundo passo na vida cristã não é simplesmente você vir para uma igreja, se filiar à igreja, se tornar membro da igreja e continuar vivendo conforme a sociedade. Aí você tem, não, mas mudou, agora eu falo em Jesus, eu canto para Jesus, canta com rock, canta com samba, canta com pagode. Você canta o quê? Isso tudo é mundo disfarçado, isso é uma maquiagem
do cristianismo. Isso não vale nada. Preste bem atenção que nós precisamos dar o outro passo, que é santificação. Santificação é desagregar o mundo da sua vida, na sua maneira de falar, nas suas músicas, na sua maneira de vestir, na sua maneira de tratar sua mulher, seu marido, seu filho, sua maneira de conduzir sua vida aqui na terra. Então, isto é santificação. E mais uma coisa, quando você realmente tem uma vida limpa, então você tem a habilidade para que o Espírito Santo possa vir fazer morada na sua vida, porque o Espírito é santo, ele não habita num corpo imundo, numa alma suja. Esta é a primeira dimensão, a primeira ideia que nós temos da arca. Nós temos na Bíblia 3 arcas. Não sei se você já notou, mas nós temos, depois que esta arca de Noé foi confirmada, foi construída, Noé entrou. Não foi Noé que fechou a porta, não é você que vai fechar, é Deus que sela por dentro, o Espírito Santo fica selado por dentro. E o julgamento que vai condenar o mundo e o próprio diabo está selado por fora, não tem como penetrar na sua vida. Você tem um betume que não deixa trazer as infiltrações de fora para dentro da sua vida. É esta a razão que muitos crentes estão naufragando na fé, porque nunca se submeteram à palavra de Deus como ela é. Então, a próxima arca que você tem foi uma arca que, segundo o livro de Êxodo, nós vamos ver que nasceu um garoto no tempo em que havia uma perseguição no Egito, e aquele garoto se chamava Moisés. A mãe dele construiu uma pequena arca com junco, agora lá foi com madeira de gofre, aqui foi com junco, é outro fracasso, não é? Um junco, pois cobriu com barro e lá vem o betume novamente. Então precisa betumar por dentro, por fora, para poder preservar uma vida. Agora, quando você tem a palavra betume, busque para você ver. Betume é uma expiação. Betume é algo que se põe para fazer intercessão, para estar entre a água e aquele que haveria de estar dentro. Então você vai ver que na arca de Noé havia um betume, havia uma expiação. Isto é a figura da Bíblia. Na arca de Moisés havia o junco, havia o barro, mas agora havia o betume, que é fazer a expiação. Então, salvou-se Noé com a sua família, Moisés também foi salvo numa arca dos crocodilos do Nilo, de toda aquilo, a mortandade que estava imperando, e foi se tornar mais tarde a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que é realmente o que ele veio figurar, um libertador, um legislador, um profeta, que ele próprio disse que Deus levantaria semelhante a ele, que era Jesus Cristo. A última arca foi construída por ordem de Deus, através do profeta Moisés, que foi chamada de a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita de madeira de cetim e parece que tinha 1,10 m de comprimento e 1,10 m de largura, sua extensão, e a sua altura era de 70 centímetros. Ali estava a arca de uma madeira de cetim revestida com ouro. Qualquer estudante da Bíblia sabe que ouro sempre apontou para a divindade. Dentro desta arca deveria ser colocada as tábuas que posteriormente foram dadas para Moisés, as tábuas da lei, e também uma panela contendo o maná que não apodrecia. Veja, em cima da arca havia uma tampa que se chamava o propiciatório, e o propiciatório também revestido e tinha nas suas extremidades 2 querubins, suas asas tocando uma à outra, e em cima e entre os querubins do propiciatório havia o sangue
do cordeiro que era sacrificado lá fora no altar do holocausto era trazido e colocado no propiciatório. O que ele fazia? Expiação pelo pecado. O que ele representa? Um betume. Representa uma expiação. Então eu quero dizer para você, olha, Deus só atenta para as medidas e para a maneira que Ele estabeleceu. Eu estou terminando o programa e gostaria de dizer para você, se sua igreja, sua arca não está conforme as medidas da Bíblia Sagrada, você vai morrer com ela, viu? Você vai afundar. Era a arca de Noé, sem as medidas certas, sem a madeira certa, o final era a morte. Veja que há um detalhe importantíssimo na arca, é que ela não tinha leme, para homem nenhum dirigir. Ela é conduzida por Deus. Você precisa parar para entender. Se tua igreja tem a mão de um homem dirigido e não a palavra, você está perdido, irmão. Não importa qual seja ela. Você vai se perder. Não dirija a sua própria vida pelas suas ideias, você vai se perder. Não seja dirigido por uma igreja, por um homem, você vai se perder. A palavra de Deus é a verdade. É assim com Noé, foi assim com Moisés. Se a arca não tivesse sido betumada e não tivesse a proteção de Deus, e Deus só dá uma proteção. Deus não tem compromisso comigo, nem com a minha igreja, nem com a sua igreja, nem com você. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se você tiver conforme a Bíblia, você tem salvação. Se você não tiver, você se perdeu. Estas são as verdades. Quero dizer para você que Cristo faz intercessão ao sangue, ao betume, mas só segundo sua palavra. Vamos orar e vamos pedir a Deus que você tenha um entendimento aberto para compreender as Escrituras. Nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos e pedimos abençoar aqueles que estão em casa, que nos acompanharam, para que possam ser ajudados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, abra o entendimento do povo e dê a eles uma libertação total de doenças, de opressões e de todos os males e, sobretudo, da força do poder do pecado que traz a interpretação e mantém as pessoas no mesmo cativeiro. Liberta-os em nome de Jesus Cristo. Amém.